começamos hoje o Hoje Pode das Gurias com uma convidada aqui de dentro do Diário, ela que é diretora da revista Persona e é jornalista também, assim como eu, né, Grazi? Conhecemos de outros carnavais, dá pra falar assim, né? Já que esse programa é pra contar tudo, eu posso contar tudo. Pode, a gente quer saber. De onde é que você se Eu conhece? quase fui cunhada da Grazi. Sério? Muitos Como anos assim, atrás. Exato. A gente já teve uma infância juntas no Avenida Tênis Clube. Ai, que legal. Amor da Eu achava que tu conhecia ela daqui de dentro só, Não. Nath. Não, na verdade eu conheci Acho que o depois a irmão. gente se reencontrou Conheceu na mesmo, foi o irmão. faculdade. O Yuri. Ela conheceu o Yuri Não, mas primeiro. não do jeito que tu acha. É que eu acho que ela queria, pelo jeito, né? Ela conheceu o Yuri primeiro e eu depois. Mas, na verdade, como eu tava contando, era uma turma de adolescência no tênis, né? A gente conviveu bastante tempo, depois tu foi embora. Isso. E acho que nos reencontramos na faculdade, tu entrando e eu quase saindo. Tu já tinha saído. Tá me chamando de velho. Não. Tô te chamando diferente, tu já era... Quando eu estava estudando, tu já era colunista, né? Já era colunista Da Razão. É. Já Não. são o quê? Não dá nem pra contar, né, guria? Mas é 15 anos já. 17, na verdade. 15 No anos. jornal, nessa Nada, parte dele. né, nesse trabalho. Agora eu vou... Eu não sou muito boa de matemática, mas eu comecei no jornal A Razão como estagiária em 2007. Daí eu fazia o Tinha a Balada, que era uma coluna social mais pro público jovem, que ia nas boates e tal. Na época a gente tinha o Absinto, a Peoples. Era muito na moda aqueles sites que... Uhum. Não é Que da tiravam minha foto. Clique Claro que duplo, clique Claro zoom. que eu sou Não, é... época. Não, claro, é da minha época, minha é. época Da minha era o também. auge. Site Zoom, É, na site verdade, eu tenho a impressão de que esse Tinha Balada ele começou com o Giro VIP, uma coisa Ah, assim. Era sim. um desses sites. Aí a Mariana Panis saiu, se formou, foi embora e eu assumi no lugar dela essa coluna mais jovem. Aí quando eu me formei, foi quando a Zaira me convidou para assumir a coluna social. Logo em seguida, eu assumi também o departamento de eventos do jornal e fiquei até fechar em 2017. Daí lá eu Mas sempre completei trabalhando essa. mais nessa área jornalística, mais focada pra eventos. Na verdade, eu sempre sonhei ser RP, né? eu Jornalismo também sempre era... falei que eu fiz a faculdade errada. Eu sou publicitária, mas sempre fui também mais de... Foi ótimo, eu fiz Mas- arquitetura no primeiro vestibular. Parece que Nada a fazia ver. tudo nada a ver Certo. comigo. Eu adoro matemática, fiz arquitetura. Uhum. Daí fiz relações públicas na Federal e jornalismo na Unifra, porque só tinha PP e jornalismo. Não Uhum. tinha. Até hoje acho que não tem, Não tem. na Unifra relações públicas. Ah, é só Relações as duas. públicas, não. Não, É será que só não? as duas É que a relações habilitações. públicas aí eu acho que é só jornalismo e publicidade. É só jornalismo e publicidade É. na Unifra. Na comunicação. Aí não passei, aí eu queria trabalhar. Tem que contar tudo. Eu queria trabalhar com política. Eu queria ser assessora de imprensa na área da política. Aí passei no jornalismo, entrei no jornalismo e fui ser assessora de imprensa na Câmara de Vereadores. E tu gostou? Aí vocês vão dizer assim, foi uma desilusão. É que tu viu que não queria isso. Aí ali eu vi... Por que tu diz isso? Ali eu vi que eu não queria, porque é muita gente, é muito envolvimento, são muitas coisas Acontecendo ao mesmo coisas tempo e tiradas acontecendo assuntos que... ao mesmo tempo. Ali tu acaba te envolvendo com todas as ideologias, as que tu concorda, as que tu não concorda. Não, eu brinco que foi uma desilusão, foi uma experiência super positiva. Foi válida, no caso. Dentro de um universo, para quem Mas estudava. também foi uma experiência que tu viu que não era o que tu queria. Era uma época que era assim, tipo, visto dentro da faculdade. A Natália acabou chegando depois, né, Natália? Mas daí depois era meio que por concurso público. Antes tu entrava ali pelo teu currículo, né? Ou até por indicação. Até por indicação, exatamente. Aquela coisa toda. Mas a gente tinha 22 vereadores na época.
época, e nós éramos 7 estagiários, então a gente tinha muita. Era uma. Uma demanda enorme, né? Eu abri mão de fazer cadeiras na faculdade para trabalhar ali aqueles 2 anos e realmente me focar, porque ali tu tinha rádio, TV e assessoria de imprensa. Então tu fazia tudo. Ali tu conseguia ver todo o contexto da profissão, tu conseguia ali dentro, mas era um meio que eu acabei chegando ali e desgostando de fazer. Aí quando eu tava quase no fim da faculdade, da época do programa Showroom, que tinha o Rosa Choque também. Aí que era um programa mais voltado para empresas e para a área comercial e para o colunismo efetivamente social na TV. Aí aquele ali eu fiquei um tempo, não me lembro assim quanto tempo eu fiquei fazendo, paralelo ao jornal. Mas eu digo que foi a Câmara de Vereadores que conseguiu dar todo o embasamento Foi uma Ficou coisa- dois prático, anos porque ali, tu falou, né? 2 anos, porque jornalismo é isso, é prática, não. A gente tem que sair dali e ir pra escola da vida real, né? Eu já sabia que a parte de mestrado, doutorado, assim, essa Ai, coisa creio. de estudo científico, realmente, eu gosto da rotina do dia a dia. Eu gosto de correr mesmo, então. Sei como é que é. Também não faria essa parte. E aí, no acadêmica. fim, tu acabou indo pra área do colunismo, que é o que tu faz até hoje, só que tu transformou isso num negócio, né? Porque hoje tu é verdade. colunista, mas tu é empreendedora, empresária, né? Eu lembro que na época do colunismo social, até alguns colegas meus, digo, torciam o nariz para isso, né? Porque não era uma facção, assim, do jornalismo que fosse... Parece que tu não sabia fazer nada, então tu vai fazer coluna social. A época era isso. Eu tentei fazer com que isso se transformasse numa coisa positiva para mim na época. Então, assim, o que as pessoas faziam e o que eu podia fazer de diferente. Aí eu busquei muitas parcerias, eu acabei sendo incluída na CORS, junto com a Maristela, onde a gente tinha contato com todos os colunistas sociais de todo o Rio Grande do Sul, acabava tendo contato com o pessoal do Brasil inteiro, então tinha muitos encontros, muitas palestras, eu conseguia ter uma visão de um todo e fazer algo de diferente aqui em Santa Maria. Daí não era apenas a foto da pessoa, era uma informação completa do que estava acontecendo. E realmente isso se transformou depois, 10 anos depois, em 2017, num negócio que foi a Societá. Que daí tu saiu do jornal para uma revista. Saí do jornal para uma revista e para empreender, né? Ser a dona do meu próprio negócio, claro que com as minhas sócias, mas era outra pegada. Sim, mesmo sendo coluna social, a linguagem era diferente, né? É uma linguagem completamente diferente. E a gente, hoje eu digo que a Persona é um reposicionamento de marca da Societá, porque a gente não trabalha mais com o colunismo social em si, a gente trabalha com produção de conteúdo para empresas, né? Para empresas e para personagens. A gente conta muito a história das personas aqui de Santa Maria, então essa é uma evolução de uma revista. A gente conta a história da cidade e da região com o olhar do colunismo social, mas com uma produção de conteúdo que seja positivo para as empresas, né, terem visibilidade dos seus próprios negócios. Tu acha assim que, Grazi, que pode começar a... Como é que eu vou explicar isso? Faltar gente pra aparecer na revista, entendeu? Não. Não. Tu acha que pode chegar um Tipo ponto assim chegou que... ali, acabou Santa Maria. acabou as personas, que nem tu disse. Não acaba. Não tem esse medo. Não tem. A gente tem tanta gente fazendo para a cada vez cidade, mais, pela né, cidade, fora da cidade, tanta Como coisa. é que é essa Que escolha? todo mês surge uma coisa diferente, assim. E eu aprendo muito com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma senhora que foi capa da Societá no meio ali do ano de 2021. A gente ainda estava meio naquele período, não sabia se entrava, né, essa pandemia ia, voltava, nada. E me foi indicado o nome dela. O nome dela era Ana Lélia Beltrame.
Beltrame é um sobrenome super conhecido na cidade. E pouquíssimas pessoas sabiam que ela era uma diplomata que representava o Brasil em Ribeira. E ela era daqui toda uma história. Ela é irmã do José Mariano Beltrame, que foi secretário de Segurança Entrevistei ele já, Pública no Rio de Janeiro. Uma pessoa que tem uma visibilidade enorme, e ela era santamariense, irmã dele, diplomata, mas que não tinha esse... As pessoas não enxergavam e não conheciam. E a gente diz que o papel da revista muito é mostrar. Se a gente quiser saber a vida de um famoso, a gente vai pro Google, né? Então a revista serve para mostrar a trajetória das pessoas daqui por um olhar diferente do que elas já conheciam, como foi o caso do seu Otomar von Tobel agora na edição de janeiro. Ninguém sabia que o presente do Dia dos Namorados do seu Otomar para dona Líbera tinha sido um porquinho. Porco. Um porquinho. E assim, são pessoas que te ensinam de uma forma, mas que abrem o coração. Contam delas, coisas bem né? pessoais. Se a gente também, for né? falar, se a gente for falar sobre a matéria do seu Otomar tem 84 anos. Quando a Marilice, que é a nossa jornalista, perguntou para ele se ele se sentia realizado com tudo que ele tinha construído ao longo da vida, ele respondeu para ela que ele se sentia realizando. Realizando ainda. Realizando. Com 84 anos, ele ainda está realizando coisas. Então, a gente tem uma oportunidade de aprender e de compartilhar com o nosso público leitor visões diferentes, né? Do que elas acho que efetivamente conhecer conhecem. pessoas é fantástico, né? Aqui Até o programa, né? aqui a gente conhece pessoas, histórias. E às vezes as Incríveis. pessoas sentam, né? Aqui a gente acha que, porque ela é mais conhecida, vai ter muita coisa. E às vezes uma pessoa que não é tão conhecida nos traz coisas muito legais que a gente nem imaginava que o programa ia ser tão legal, sabe? Ou a gente mesmo, né? Eu tive visões, assim, equivocadas no início de várias entrevistas, por exemplo, assim, o que eu vou falar com a Maristela? Vamos dar um exemplo. O que eu vou falar com a Maristela? Eu quase morri. Mas é que eu não tinha, assim, não tinha contato com ela. A Caldas também, sabe? Kellen Caldas também, eu tinha uma barreira, assim, pensei, como é que eu vou falar com ela? Porque eu sou a mais louca das três, né? É um despojamento, assim, e aí eu fiquei pensando assim, é uma pessoa mais séria, uma pessoa mais assim, tu vai meio que analisando. Sim. E ela teve uma história maravilhosa, eu adorei falar com ela, eu queria chamar ela pra ir lá em casa tomar um mate. Sabe? Então, é o que a Vera falou. Mas ela gosta de tomar um espumante. Só que agora não posso. É mais a cara da Kellen mesmo, espumante. Falei o mate porque eu tô grávida, não posso tomar bebida alcoólica. Mas enfim, a gente tem a oportunidade, como tu falou, de conhecer a história das pessoas de um outro lado, porque a gente vê, por exemplo, a Maristela, você por trás das coisas, né? Por trás daquela revista, por trás daquele evento, por trás enfim, não né? tem essa oportunidade dessa troca, né? De a gente conhecer de fato as pessoas. Falando eu amo gravar o pod por isso também, porque a gente conhece. Falando com vocês agora, eu tava meio que fazendo umas contas, porque a Sociedade teve quase 70 edições, não me lembro exatamente o número. Aí quando eu migrei para Persona, já são 13. Então já vão quase 100 pessoas diferentes. Imagina, e essa lista história. não termina. Como é que acontece para escolher a pessoa? É por indicação? Como é que vocês fazem? Alguém chega e diz, quanto que eu pago pra estar na capa? Acontece isso? Como acontece? Porque pra gente já chegou Não, a proposta de quer, dinheiro pra estar quer aqui, fazer sabe? É uma cotação aqui. Quanto que Pra nós é a capa. Ai, meu Deus. Capaz. A gente procura que a capa da revista ela seja um produto editorial da revista, né? E a gente tenta buscar dentro do universo, das coisas que estão acontecendo naquele mês, naquela temporada, dar uma alinhada. Por exemplo, no mês de janeiro foi o seu Otomar que ganhou a medalha do mérito Farroupilha no mês de dezembro, então ele foi a nossa capa de janeiro. Poucas pessoas sabem que a gente entra num período de vindima agora, que é a colheita da uva. E aqui na região a gente tem a vinícola Velho Amâncio, que é super parceira. Então a nossa capa, alerta spoiler, do mês de fevereiro, não sei quando que o programa vai pro ar. Acho que já vai ter saído.
Então, alerta spoiler pro mês de fevereiro, que a gente vai contar a história da Vinícola Velho Amâncio através da Aline Fogaça, que é filha do seu Rubem, que é uma enóloga de mão cheia, com muito estudo no exterior, então, para contemplar esse período de colheita da uva aqui na região e, né, no mundo inteiro, eu acho. Não sei. Só sei porque a uva é muito coisa da estação, então eu não vou falar bobagem. Mês de março, a gente tenta procurar uma mulher, mas, óbvio, a gente tem muita procura com relação às capas da persona, e a gente entende a persona aqui dentro do grupo como um produto comercial. Então, a gente tem a sobrecapa. Se vocês quiserem, eu peço para as meninas entrarem. Não! Não, brincadeira. Era brincadeira. Não, ela vai achar que nós chamamos aqui ela pra... Não. Esquece. Mas eu quero, não tô brincando. Não foi por isso. Olha, eu aparecendo nas câmeras com a minha garrafinha. Cadê a caneca dela? Pega uma xícara ali pra ela. Eu não quis pegar a caneca. Tem ali dentro da caixa. Só pra um monte não de caneca, fazer tem que feio. usar. É só pra não fazer feio. Sabe que a gente não podia gravar com nada aqui dentro, né? É. O Paulo nem sabe que a gente tá gravando com canecas, né, Paulo? Ninguém sabe que tem Não cachaça pode ter água dentro. nem comida aqui dentro. Ai, o primeiro programa a gente gravou com comida. Sabe aquelas batatas de Ribeira? Como é que é o nome? Eu chamo de batata de Ribeira. Pringles. Essa aí. Uma barulheira nos microfones. Ficou muito ruim. Só que nossa ideia era fazer bem aquela... Descontrai. Vem a cara do aquela coisa podcast, que né? comem, né? Pode... Tomar um refrigerante. Comem pizza, comem É. jujuba, a gente trouxe também, né? Aham. Não deu Mas muito a certo. batata não deu certo. Daí já nos... Ó, 2 palitos. Gurias, o podcast de vocês não vai rolar, não tem como, assim. Daí Essa falaram os comilança. porquês, nós puta merda, cara. Aí depois não mais. Aí a linha é só a aguinha mesmo e a canequinha. Às vezes a gente rouba um café ali da tia. Mas como tu tá grávida, tua alimentação tem que Ai, ser eu muito poderia ter umas saudável. frutas aqui, né? É. Eu comi uma maçã. Não, uma uvinha. Uma uva já dá, não faz tanto barulho. Do período da alimentação. Grazi, posso fazer agora uma pergunta? Ah, você não perguntou antes se tinha alguma coisa que não podia falar. Perguntei pra ela. O programa é editado. Qualquer coisa. Ela sabe, tá falando pro jornalista, ela O programa é editado. Tá, não, mas eu não vou pegar pesado, não. Eu queria saber, porque assim, ó, eu te conheci antes de tu começar a namorar, noivar, casar, sei lá, como é que tu tá hoje com o Alexandre, se vocês são Como casados. diria minha avó, casada é quem bem vive. É, então tá, eu sou isso aí também. Como é que é isso? Não entendi. Casada é quem bem vive. Eu não sou casada no papel, mas eu moro junto há 7 anos, né? Então, Ah, entendi. isso aí. Eu sou solteira de todos os sentidos. Que bem vive também. Pessoas que bem vive. Mas eu conheci tu e o Alexandre Sim. muito antes de vocês. Aliás, era uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Nós também. Como que isso aconteceu? Quanto Não. tempo que vocês estão juntos? 6 anos. Vai fazer 6 anos. Foi o período de transição ali do fechamento do jornal. O Alexandre conta muito melhor que eu essa história, porque ele né? Ele tem o dom, né? O dom da oratória. Mas foi no período de fechamento do jornal, a gente acabou se aproximando e nos olhando com outros olhos. Vamos. Os olhos do coração. Vamos dizer assim. E juntos há 6 anos, né, gurias? Foi uma aposta certa. Esse dia eu tava dizendo pra ele. A gente tem que fazer uma conjuntura muito grande de viver junto e trabalhar junto. E fazer com que isso dê certo, né? Sim, A eu Nath sei. também, né? É, e é Vive uma trabalhando. peleia. sim. E tu também, né, Chay? Eu ia falar isso agora, assim, o É bem difícil. meu namorado, meu marido tem uma academia, só que eu sou massoterapeuta lá. Sim. Então a gente não trabalha direto. Eu fico pensando nisso. Eu acho que nós não daríamos certo se a gente trabalhasse junto, assim, tão junto. Por exemplo, a Nath e o Ademir fazem mais ou menos o mesmo papel ali na Morfine. Eu não faço o papel dele, nem ele o meu. Ele não sabe o que ele não sabe como fazer o meu trabalho e eu não sei como fazer o dele. Então acho que por isso que dá certo e porque eu tenho a minha sala lá que eu entro e saio e vou Um embora. não se mete no Se eu outro. tivesse, por exemplo, se eu fosse educadora física e trabalhasse na pista com ele, nós dois juntos atendendo os clientes. Nossa, se ele viesse me corrigir, por exemplo. É um pouco diferente da gente, porque a gente acaba trabalhando, inclusive, dentro do mesmo ambiente, né?
comercial, porque a revista... Mas ela vocês é um ficam juntos produto sempre assim ou não? comercial. Não, porque a nossa rotina ela é muito agitada. Vocês podem acompanhar pelas redes sociais. O Alexandre sai de casa às 6 horas da manhã. Normalmente eu me acordo, né? Porque o marido de alguém sai de casa. Ah, sim. Eu sei bem do que tu tá falando. Nada silencioso. Normalmente eu me acordo, até porque eu sou uma pessoa assim, eu prefiro acordar cedo e ter, porque o dia... Eu levanto todos os dias Rende 6h30 mais. também. O dia já é puxado, né? E eu brinco se que me das 6 deixar, às 9 da manhã ninguém te Eu chama no não, eu WhatsApp. acordo junto com ele também. é Agora, verdade. grávida, eu durmo mais. Mas antes eu levantava cedo. Ele levantava, eu logo em seguida já levantava também. Antes das 7. Mas já aconteceu correrias durante o ano da gente se encontrar às 5 da tarde na sala de reunião, né? Ele sai, eu não acordei, e aí a gente não consegue almoçar junto, e aí Não você se fala o dia viram um inteiro dia. por WhatsApp, mas ele é uma pessoa assim que ele é muito, vamos dizer que pra mim ele é muito um consultor, a gente troca muito ideias, a gente diverge bastante, como todo mundo, né? Todo mundo é ser humano. Todo mundo é diferente. Todo mundo liga, mas a gente é muito parceiro na vida e graças a Deus no sentido profissional, porque senão talvez eu não teria topado vir trabalhar, né? Porque a gente tem que pensar em todo. Com certeza. Com A gente certeza, porque precisa- vai ver, já vão trabalhar mais ainda juntos. Ele também é jornalista, né? Jornalista. Na Sim, ele mesma apresenta área. o Bom Dia Cidade aqui, Sim, ele é sim, diretor sim. também, né? Ela Sabe, eu falei pra ela. sabe. Tô brincando. Não, ela sabe. Eu sei. Só não, eu confirmei a formação. Ele, o Alexandre é agrônomo. Viu? É jornalista. Agrônomo, jornalista. Mas tu Eu nunca perguntei trabalhou pela com... formação. Antes disso, antes da função... O negócio lá da política foi teu primeiro... Mas, amiga, eu conheço o Alexandre desde os 10 anos de idade. Eu tô Tava um destino traçado. Tá escrito. É encontro de alma. Tu já, tipo assim, tu não veio a conhecer ele depois, né? Não, a gente... E quando a gente trabalha com uma pessoa, a gente conhece as qualidades e os defeitos, né? Com No dia a certeza. dia. Então, É eu já verdade. sabia onde. Tava me enfiando. Claro, mas enfim, facilita daí, né? Tipo assim, tu sabia onde é que tu tava se enfiando, na verdade, facilita. Sim. Porque daí tu conhece, né? Mas vocês primeiro trabalharam... eu não Na entendi verdade, nós primeiro trabalhamos, né? A gente deixou de trabalhar, né? A gente começou a namorar e agora a gente voltou tá. a trabalhar, né? Teve Um período. Um hiato aí. um hiato. Que tu falou daí vir e tal, trabalhar. Então, antes tu trabalhava com ele, mas não tinha nada a ver. Daí, quando tu resolveu o trabalhar junto, depois que tu Sim. analisou se ia dar certo ou não, daí você já não tava mais trabalhando no mesmo ambiente, é isso? Ah, tá. A societal, o É. Alexandre não Não. se metia, né? Não, Não tinha envolvimento. não, ele me ajudava bastante, mas ele não tinha um envolvimento direto, né? A societária minha, da Giovana Felice e da minha mãe, que nós éramos 3 sócias. A minha mãe cuidava do administrativo, a Giovana cuidava do comercial e eu cuidava de todo o resto. E de tudo que elas cuidavam também. Sim, sempre tem que ter Era uma- o dedinho é. da dona, né? A visão, né? Porque como eu desenvolvi esse produto, eu conseguia saber todas as pontas dele para poder. E acontece agora na Persona a mesma situação. Ele te dá bastante palpite, assim, nas coisas ali da revista? Ah, me ajuda bastante. Mas a palavra final é de quem? A minha, claro. Em qualquer em todos os ambientes. Na revista, aqui, em casa. Em casa, em tudo. Ai, meu Deus. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e vamos voltar para saber mais. Eu quero saber um pouquinho mais sobre relacionamentos. Ai, Jesus. Pode? A gente volta já depois dos intervalos comerciais. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Estamos de volta com a Grazi Lopes aqui no estúdio do Hoje Pode das Gurias, contando um pouquinho sobre sua vida e carreira. Grazi, antes lá de você se envolver com jornalismo e tal, chegou a cogitar fazer uma outra coisa que fosse, tipo, totalmente distinta? Tirando a arquitetura. Tirando a arquitetura. Não, Tipo, antes de não. começar a fase de vestibular, assim, o que tu imaginava que tu ia ser? E na realidade, para não dizer que eu não sou uma arquiteta frustrada, eu fiz um curso de design. De interiores. Isso é um segredo que ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acabei fazendo, não, a minha família sabe, Sim, as mas amigas sabem, mas publicamente. não é publicamente. Eu fiz um curso de design de interiores com uma escola técnica que vem e faz em Santa Maria. E Gurias foi bem na época do jornal fechar, então eu tava ali num momento que... De transição Precisava mesmo. achar outra coisa. De transição que eu achei assim, mas aí de que maneira eu vou me encaixar no mercado e eu faço Mas deve ser legal altas trabalhar com isso. reformas em casa. Eu já pensei também. Eu faço Sério? altas reformas. Sério. Deve ser No bom. laboratório, minha casa. Eu adoro decorar a casa das minhas amigas, eu adoro comprar tecidos, pintar. O Alexandre não aguenta lá em casa, um dia ele chega, a parede tá de outra cor. Se eu enjoo da parede, eu mesmo pinto. Vontade de ter vários ambientes aí. Uhum. Daí tu vai ter que estar sempre mudando. Aí Eu é, gosto de mudar, mas eu tenho preguiça. aí Eu é gosto de onde mudar. eu despejo esse meu outro talento, assim. Usa mais Casa. como um hobby mesmo, né? Mas hoje, se tu quisesse trabalhar com isso, tu não trabalharia só por Eu não hobby me mesmo. imagino Gurias fazendo outra coisa. É. Realmente, assim, eu me vejo velhinha fazendo o que Revista. eu estou fazendo, porque foi todo um desenvolvimento, né, até a revista chegar no patamar que ela chegou, porque hoje a gente tem uma marca Uma estabilidade consolidada e uma também, né? estabilidade no mercado, e a gente conseguiu pegar, como eu disse, o colunismo social e levantar, né? Uhum. É um outro patamar, Uhum. jornalismo, Uhum. é o jornalismo social. E a rotina de eventos, ela cansa, mas eu tô com uma saudade, né? Ó, atenção, vamos convidar a Grazi pra Sabe que no início do Rosa Choque, assim, ó, eu adorava em tudo. Depois eu peguei um ranço, porque assim, ó, era 2, 3 por semana, assim, por um bom tempo eu não quis na mais, verdade, mas a eu já gente tô com chegou ao saudade. fim do ano com 2, 3 por dia, né? Meu Teve Deus. dia que a gente É, foi não, a é 4 muito eventos. exaustivo, Nossa né? senhora. Ah, não, Quatro daí não tem como. Mas a eventos. Maristela tava falando aquele dia também, que às vezes é 3, 4, Sim, chegar de final noite, da é. noite e não comia, porque É. chegava nos Não, horários... tu não come, tu não não faz bebe. nada. Mas teve uma época que Santa Maria foi bem mais produtiva, assim, de eventos, né? Esses tempos eu tava conversando com a Débora Guimarães do Bituê. Essa rotina de eventos que a gente tem hoje, ela ainda não é o que a gente tinha Ah, não é. Antes, antes né? da pandemia. Eu sinto isso É também. a gente que não tá acostumado com esse fluxo, né? Uhum.
na agenda. Agora, em dezembro, eu tive 2 eventos em Porto Alegre, um na terça e um na quinta. E na segunda, na quarta e na sexta aqui. E a minha presença é o diferencial do trabalho, né? É o fazer. Não tem como não estar. Então, eu não tenho como não estar onde eu fui chamada. Então, assim, o atropelo da... Mas eu acho que atropelo o dos período ali de acontecimentos. dezembro é mais, né? Sim, aí agora Final de ninguém nos ano, convida de pra festa. nada. Né? Ai, Agora tá todo mundo na praia, viajando, ninguém faz evento. Ninguém vai fazer nenhum evento hoje. Agora não gurias, tem nada. Desde o começo de janeiro não tem evento. E falando em evento, agora vai ter um carnaval, um evento, eu nem sei direito como é Nosso que é. aniversário da Persona. Daí, Persona, a primeira edição dela foi em fevereiro do ano passado, com a Marta Dani na capa. Vocês já convidaram a Marta pra vir aqui? Não, ainda não. A Marta é ótima maravilhosa, uma sugestão muito boa. Olha aí. Mas dá pra fazer uma agenda de comemorações da Persona, uma parceria. Olha aí. Mas a Marta é muito legal. Daí foi o nosso lançamento. Quando a gente começou a pensar numa comemoração, o que seria Em fevereiro. em fevereiro, que a gente conseguisse atender o mesmo público que foi na festa Reconectar e adorou no mês de fevereiro. E o carnaval de clube em Santa Maria, ele já não é mais o que ele era antigamente, né? Então a gente resolveu propor esse baile, que vai ser a La Gran Folie no sábado, o famoso Enterro dos Ossos. No outro Não final de seja mais assim, é um evento chique. É, não gosto também. Então ele vai ser no sábado, depois, né? Que o carnaval termina e ele vai ser um baile na Estação Olímpia, bem legal, com Ai, lá todos é os nossos muito parceiros. E só entra fantasiado. Não precisa fantasia, não tá? Uma máscara Ah, eu seria legal. adoro Também fantasia. não Me chama a precisa festa máscara. fantasia, eu adoro. Eu gosto Precisa ir também. bem bonito. Eu adoro. Nós festa vamos, dá pra nós fantasia. ir? Claro. Como é que Quando faz que pra é? ir? Que dia é mesmo? É 25 De fevereiro. de fevereiro, na Estação Olímpia. Os convites já estão à venda no Habitué. O que que tá incluso no convite? Alimentação e bebidas. É um all inclusive. All inclusive. Vale esperar pra gente. Chique, que É, chique. mas ele começa um pouquinho mais tarde, então todo o nosso sistema de alimentação é bem aquelas comidinhas da madrugada. Uhum. Todo Ah, mundo coisa gosta boa, de adoro. Comer. É tipo um Hambúrguer, batata batatinha. frita. Ah, coisa Ai, boa. uma delícia. Ai, nós vamos ir com certeza agora, vai ter o mais. Já reserva nossos ingressos. Vai ter drinks sem álcool. Ai, eu né? ia dizer, só bebida. Não Eu esqueço, cara, eu esqueço. É, bom tu lembrar, né? Não pode Não beber. pode beber. E aí vem só eu, a cachaceira. Mas e aí, o estilo musical, tudo vai ser carnaval mesmo ou vai ter... A gente vai relembrar os antigos carnavais, né? Ah, legal. Ai, que ótimo, eu adoro. Nosso Eu também repertório adoro, eu vai acho que ter- vai ser uma festa bem legal. Mas, tipo, se não é obrigada de fantasia, se a gente for, a gente vai estar muito palhaça, assim. Ai, tô é, nem daí aí, só eu nós da vou. fantasia. É, né? chega lá as retardadas. Quantas vezes eu faço as coisas, eu marco de fantasia, vai só eu, a Mana. Ai, eu nem tenho Vamos em fantasia. festa junina. Vai tudo, faço pintinha, chega Ninguém. ninguém. Aí no carnaval vai só a Verônica vai fantasiar, nem nós vamos. Não, a nossa ideia é fazer um baile, né? Ele é um evento social, então. E Eu as acho pessoas que se fosse só as estão máscaras, nessa sabe aqueles bailes de sede, máscara? Pode ir de máscara, mas Acho não mais é chique. obrigatório. Quando a gente desfilou ali na festa da Maristela, a tua não era baile de máscaras, o teu tema? Não me lembro qual era o meu Eu acho que tema. era. Ela fez, né? Era o um baile da vestido máscara. todo Sim, aham. prata, Eu assim, acho mas eu não lindo isso. tinha chiquérrimo, máscara. eu queria. O baile de máscara acho que foi a Fabi Sparrenberg. Ah, é, tá. Eu acho entendi. muito chique. Não consigo me lembrar agora, mas era um Eu queria Era um descarregar vestido de mim. todo prata na Maristela. Ah, não era o brega chique. Era Brega brega chique. ah, É. tá. E aí eu tive que tirar a cauda, né? Porque a Maristela, maravilhosa daquele jeito. Né? A E eu Mariste- bem As pequenininha. festas da Maristela são muito legais porque elas são todas temáticas, né? Cada ano é um tema diferente, um país Eu diferente. lembro que a um- gente eu acho- trabalhou num que era com Sidney Magal, um show. Sim, era o cigano, né? Na época da- Tinha até muito o legal. Cigano Igor. É, o cigano Igor foi. Aham, é verdade. Aham, depois, Acho que a outro Amanda dia, ele tava tirou no foto, eu não calçadão, tirei né? foto com ele. Ah, eu tenho foto daquele. Amanda. Eu tirei com o Cigano Igor. Mas lá faz no tanto reality. tempo, tu é da idade do Cigano Igor. Eu era criança. Eu era criança Às também. Não, mas pra ir na mas- festa da Maristela do Cigano Igor faz tanto tempo. É que ela trabalhava na Morfine. É. E aí o Mas é só show a do cara. Sidney era pela Morfine. É só a cara. E naquela era época eu não da namorava o informação. Ademir. Nem pensava que eu ia namorar ele.
Aqui foi Eu com- fui- ele que fez o show. Eu Sim, fui tu conseguiu gravar a o produção pra programa. nós, não foi? Hã? Ah, nós tinha produção em salão. Onde é que tu conheceu o Ademir? Tu sabia que nós vamos fazer um programa? Vamos lá, Nós Natália. entrevistando nós. Vamos lá, conta tudo. Nós vamos Não, fazer deixa pro nós, nosso daí. nós entrevistando nós. Nós vamos ter que fazer isso aí, porque tem várias coisas que eu não sei da vida de vocês, ou que vocês já me contaram e eu não prestei atenção no dia. É verdade. É provável. Porque era algum assunto que não estava me interessando, daí eu fiz de conta que não era comigo. Mas essa festa aí essa festa aí do Cigano Igor foi uma produção da Morfine, mas era uma festa da Maristela, é isso? Era uma festa da Maristela, mas ela queria um show. E aí o Ademir conseguiu colocar o Sidney Magal. Foi mais ou Ai, menos que isso. legal. assim. É uma Aham, parceria. foi muito legal. O show É. dele era muito legal. A gente trabalhou. Eu acho que eu pouquíssimas festas da Maristela eu perdi. Eu também, nesses poucas. 20 anos. Também não me lembro qual que eu não tenha ido, sim. Que legal. Não, de 20 anos. 20 anos? Não foi 20 anos que comemorou, agora foi 20 Sim, anos. mas tu não foi nas 20, né? Vocês foram em umas 10. Eu comecei pelo aí em menos umas 2012. 15 eu fui. É? Não, eu comecei aí em 2012. Na verdade, a Maricela vai brigar com as duas agora, né? Na verdade, eu não sei se a festa começou na primeira edição. Ah, pode ser. Eu não me lembro, mas eu me lembro de quase todas, principalmente esse ano, quando a gente conseguiu ver a maior parte dos looks dela. É, porque tu tava. Quantos eram, vocês não lembram? Não, mas eram não foram 18? todos. Eu acho que não foram todos no desfile. Ah, é, teve... Tu era o que mesmo? Eu era do baile do Havaí. Fez altas performances no palco. Não, eu só fazia... Não, eu tava toda envergonhada. Ai, Vocês viu? têm filmagem, todas se soltaram. E eu fiquei assim, ó, Ai, Natália. louca de vergonha. Eu achei bem bonita a roupa que tu tava. Eu gostei de como era uma coisa laranja, parecia. É, um laranja neon, assim, bem bonito. E Eu tu não- tava de prata, né? Tava toda de prata. E a Kellen tava com Com a mexicana. a mexicana, é porque ela tem o La Lupita, né? Foi bem Ah, legal. é. E foi bem legal. E a Anicelli, que tava de cowboy também, daí ela fez umas Aham, performances, é. foi bem legal. Grazi e filhos. Ah, é, nós tava falando Eu sempre no soube. intervalo. O Yuri te deu 2 guris de Pega uma olhada, sobrinho, né? Ela tava te incomodando no intervalo. Que falando é isso? sobre Que filho. ela tá Filhos, oi. perguntando? Opa. E engraçado que quanto mais a idade vai chegando, né, mais tu começa a Uma pressão psicológica. Tu não Ah, se sente ter... pressionada Aham. com isso? Psicologicamente. Mas tu não quer? Eu não sei te responder. Ah, tá, não. Na mas ainda tem verdade, tempo. na verdade, isso é uma pauta. É uma pauta lá de casa, bem Mas é que conversada. alguém tu e teu marido, vocês não têm essa... Ela não, Não, o conhece Alexandre, Alexandre, se tu respirar e disser que sim, já tá grávida no outro dia, É, hein? Tu ele- toma cuidado. Eu me cuido bastante. Mas o Alexandre tem 3 meninas, né? A Maria Flora, a Sofia e a Maria Luísa. E a Maria Luísa já presenteou. Eu dizia, eu sou muito nova pra ser vó, mas na verdade eu sou uma vó drástica. É verdade. Né? Porque a Marina é uma fofura. O meu irmão já tem 2 meninos, um com 5 e o outro vai fazer 8 agora. Em março, fora isso, eu tenho afilhado, filho da amiga, gato, cachorro, periquito. Mas assim, ó, ele dá a pressão que eu quero te perguntar, que tu sente, assim, é da sociedade ou da tua família? Além A da... sociedade, e principalmente pro Alexandre já ter 3 filhas, né? Uhum. E a torcida é um menino, como a gente. Se a Ai, gente mas daí já tá apertasse vindo um até com expectativa de botão, sexo, já. entendeu? É como se a gente apertasse um botão. Mas agora pra vai tua ser mãe, menino. talvez a Isso. expectativa fosse menina, porque ela só tem neto homem, né? Não, o sonho da minha mãe é que eu tenha um filho homem. Se tu perguntar pra ela, ela olha pra mim e diz assim, a Grazi vai ter um menino, se tiver, né? Quando tiver, mas é uma coisa que a gente eu acho precisa, isso tão assim, ó, né? eu por experiência própria, assim, isso foi uma coisa até que num dos programas a gente conversou bastante com a Giana sobre a gente não estar pronta nunca. Eu acho que desculpa te perguntar quantos anos tem. 37. Tá, estamos na mesma geração, tá? Uhum. A nossa geração não é uma geração assim, ó, de que tem que ter filho, Não. né? Que E nem as nossas mães. a nossa geração foi criada para ser bem sucedida profissionalmente. É Eu mais acho que esse frustrante chip- isso do que não ser mãe. Aham, esse Né? chip no meu cérebro ele veio na potência 10, assim. Uhum. Então, eu dou muita atenção à minha vida profissional. Quanto mais o tempo passa, mais a gente pensa assim, o tempo está
acabando. Dá uma sensação de loucura na cabeça da gente, né? Mas Congela a teus Cláudia óvulos. A Cláudia Raia tá grávida. com Congela teus 55. óvulos se tu tá na dúvida. Sabe? Mas é que assim, como a gente tava conversando com a Jana, ela né, disse, gurias, isso não vai acontecer nunca, não vai chegar um momento em que vocês vão... Não. Só que isso eu essa falei. coisa, assim, ó, isso daí de, é menino, é menina, não sei o quê. Eu tinha muito isso também, meu bebê é menina. Sim. E eu sentia, assim, ó, sinceramente, um alívio de ser menina. Porque eu tinha muito Sério? isso também, do menino, porque eu perdi meu irmão, tá? Sim. Então, tu tem que dar um neto pra tua mãe. Primeira pressão foi essa, tu tem que dar um neto pra tua mãe. Aí depois a coisa era, imagina se for homem, ela vai ficar muito feliz. Sim. Gente, é meu filho, não é o da Marli, entendeu? Se viesse, pro pessoal que acredita em reencarnação, se viesse, independente, é meu filho, e ninguém conseguia desviar esse É uma coisa que a pensamento. gente não consegue Entendeu? em 2023 Então, assim, escolher até hoje, né? É uma E às vezes a pressão, gente dá né? E agora tu ainda tem até a pressão até do sexo. Não, e isso daí a gente deposita Deposita a palavra certa. Uma expectativa. A expectativa que as pessoas, porque todo mundo casa, agora vai vir um gurizinho, né? E como o Alexandre já tem 3 filhas, a expectativa de a Grazi vai ter. Não, eu acho que vai vai vir ter outra filho. guria. Eu também, eu já ia dizer, vai vir outra guria. O Omar, aquele nosso vizinho lá, tem 5 mulheres. O Alexandre Que é o tem homem que certeza determina o disso. sexo, né? Que seria uma O menina. Alexandre tem certeza. Eu acho que seria uma Certeza menina. vai da Que nem eu, assim, ó, se eu não parasse de reproduzir, eu acho que eu ia menino. seguir tendo menino, sabe? Mas é o que eu tava falando pra vocês, assim, às vezes eu brinco que a minha geração veio pra despovoar o mundo. Uhum. Não é, assim, uma geração que foi como a geração da minha mãe. A da minha avó, imagina. Mais ainda. A minha avó também tinha- era 8. A minha avó tinha, se eu não me engano, 13 irmãos. Ela teve 4 filhos. Mas isso tá sempre assim, ó. E aí, quando eu Rolando. digo que eu tenho muita criança em volta, a minha mãe é a mais velha. A Natália já conhece minha família. A minha mãe é a mais velha. Então, os meus tios, eles demoraram muito tempo para ter filhos, né? Porque da minha mãe até o meu tio mais novo são quase 15 anos de diferença. Então, os meus primos são crianças. Eles olham pra mim e dizem, tia Grazi, eu digo, Tia. não sou tua tia. Não sou tua tia. Sou prima. Eu não chamo teu pai de meu tio, então Eles então não... tu não me chama de tia. Mas como eu tava falando, é uma conversa que a gente tem e... Mas não tá nos teus planos, então, respondendo sei. a pergunta da Nath, Amiga, não sabe. Mas eu ia dizer que um às dia vezes- eu quero, outro dia eu não quero. Aí eu tenho uma vida com o Alexandre que é de muita parceria, assim. A gente é muito parceiro de... Pra viajar. Só nós dois viajar, já é uma festa. Não precisa mais outra pessoa, né? É aquela coisa de churrasco em casa, dança na sala, faz de tudo. E gosto bastante de viajar e gosto de dormir. Ah, vai ter então problema. isso aí então- tu vai... Dormir pega pesado aqui com a gente. Olha lá, Mas eu acho que Sayane. ninguém que não gosta de dormir. Hã? Mas todo mundo gosta de dormir. Não, aí que eu tô falando. Não, mas é que tem Tu gente nunca que mais gosta vai de dormir todo mundo bastante. diz isso. É. Aí depois saem de casa, tu volta a dormir. E fora. Passa uns anos, né, amiga? Nesses anos tu tá não dormindo. A minha mãe disse que não dorme na tarde. Mas essa cobrança A da preocupação sociedade, daí assim... não é porque chora, é porque se preocupa. Esses dias eu tava falando que eu tenho workshop lá em casa, né? Porque vocês pensam, a Marina tem 1 ano, a Flora vai... Elas moram junto? Não. Elas moram com as mães. A Marina tem 1 ano, a Flora tem 7, a Sofia tem 15 e a Maria Luísa tem 24, eu acho. Então eu tenho todas as idades. Pega e todas as idades, Não todas dá as trabalho. gerações E dão os teus alguma sobrinhos também, né? preocupação. Então, mas eu digo que as meninas são a convivência mais diária, né? Sobrinho é pra fazer arte. Uhum. É só, e os meus são... Uhum. Pra estragar. E eles são bem estragados. Chegou no médico. O Yuri tá vendo isso aqui, será? Sobre isso pode estragar a vontade, né? As enteadas, não. Não sei bem como é que é. Quer dizer, sobrinhos eu não tenho, né? Mas enteada, sim. E Mas é realmente, que é uma pergunta até ruim de responder, né?
Porque daí até agora tu vai pra casa pensando, quero, não quero. Agora ela vai pra casa se questionando de novo. Mas sabe que eu ia dizer sobre depositar cargas, que é mais pesado ainda pro bebê, sabe? Claro. Porque lá no teu chá aconteceu um negócio, eu tava lá entrevistando as pessoas pra saber, e aí, é menino, menina? E a maior parte era menina, a gente tava de rosa, a gente achava que era menina mesmo e tal. Mas aí teve uma lá, 2, 3 que falaram menino, e aí eu falei, ai, graças a Deus alguém falou, né? Porque eu fiquei pensando, tu imagina a carga se fosse um gurizinho. E depois ele fosse ver isso e tal, todo mundo querendo e achando que era menina. É uma coisa que... Não, mas sabe que não. Minha tia a minha avó teve 5 mulheres, então ela tinha uma expectativa de dar o filho homem. E não veio. E aí, até hoje, a minha tia tem um negócio mal resolvido, porque ela era a última. Que coisa, né? Isso era uma Expectativa. coisa, né? Que elas não paravam de fazer até que chegasse o menino. A minha sogra, até que não chegou o meu marido, ela não parou de fazer. Ela fez 3 filhas mulher e o 4º homem, mas não porque ela queria ter 4 filhos. Olha eu falando, daqui a pouco ela... Ela em casa, esse tipo de... Então, Grazi, agora começa até sair o menino. Imagina. Não tem tempo, nem dinheiro. Hoje ela tá aqui em dúvida, não querendo. Ano que vem ela aparece amamentando um, grávida já deu outro. Vai, emendando. Não, tá louco. Me arruma Ó, Grazi, não veio o menino, vamos lá dentro. me arruma um intervalo de tempo. Ai, Grazi, foi muito, muito legal poder te receber. Sério que aqui. já acabou? Muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito A hora rápido. passou muito rápido aqui. A gente adorou saber um pouquinho mais da tua história, do teu trabalho, né? adorei. Não fomos muito a fundo também na tua infância, porque tinha muita coisa do presente pra falar, né? Sim. Mas te agradecemos pelo tempo, né? Qual que é a capa mesmo que nós vamos sair, que eu me esqueci o mês? Qual mesmo? Aí você tem que escolher ali junto do departamento comercial, Guri. O que é? Nossa capa. O mês. Qualquer mês ela vai Vocês vão ali, porque olha, se as gurias já estão nos assistindo, elas já estão ligando pra você. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, olha aí, olha o compromisso agora. Vamos tirar do bolso de vocês pra pagar. Verônica. Mas é um bom investimento. A visibilidade. Com certeza. Com certeza, com Não, certeza. baita investimento. com Eu certeza. gostaria, vamos estudar Basta isso aí. ter dinheiro, né? Obrigada, Grazi. Eu que A gente agradeço, também vai menina. combinar para depois fazer uma versão 2, uma continuação. Tá bom, não me pressionem. Vamos ver se na Na próxima tu já aparece grávida aqui. Ai, credo, coitada. Eu tô com raiva por ela. Ai, foi muito legal. Muito obrigada. Então, até a próxima. Obrigada, gurias. Espero vocês no baile. Ah, é verdade. Se eu tiver aqui, eu acho que eu não vou estar, mas E na Vem pro sobrecapa baile. da versão, né? Que dia que é mesmo? Qual que é o dia? O dia 25 de fevereiro. ela falou. Cai no 25. Tu não vai ter aqui, não? Acho que não. Acho que não. É Acho que eu sábado. vou ter acabado de ir daí. Ah, é. Meio complicado. Mas olha, eu acho que tu já tem um mês aqui pra te organizar. Tá. Vai ser ótimo. Eu já tô só pela comida. Ai, meu Deus. Só tu que vai fantasiado. gosto de uma batata frita. Eu gosto do lanche e a Verônica que é fantasiada. Se tu pudesse beber, tu tava só pelos drinks. É, também. Meu Deus. Obrigada, Grazi. E a gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá e um super beijo. Eu sempre...